Vamos lá então, artigo 226 da Constituição, ordem social, a gente vai falar agora da família, galera. Família, vem comigo, artigo 226, de acordo com a Constituição, a família é a base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado, ok? Então, a família, de acordo com a Constituição, ela é a base da sociedade e ela tem especial proteção do Estado. Muito cuidado, porque a sua banca pode usar esse texto e trocar e dizer outra coisa no lugar de base e dizer outra coisa no lugar de especial. Falar total, completa e é especial. Bacana? Bom, o casamento, ele é feito na forma da lei civil, bacana? E a sua celebração é gratuita. O efeito civil para o casamento religioso deve observar os termos da lei, ok? Então, se você vai casar na igreja e você quer dar ao seu casamento efeito civil, você tem que observar o que a lei civil, o Código Civil, lá no cartório, exige que você faça, ok? Então, você vai lá, vai levar 2 testemunhas, vai levar o noivo ou a noiva, vai tudo bonitinho, o cartório vai reconhecer tudo, vai te dar todas as orientações e quando você celebrar o seu casamento na igreja, na sua igreja, onde você professa a sua fé, automaticamente você vai conseguir os efeitos civis. Mas por quê? Porque a sua religião te conferiu isso? Não, meu amigo, presta muita atenção. Você tem que observar o que a lei manda você fazer antes de você casar, para que o seu casamento no religioso tenha efeito civil, tá? Se você simplesmente casar no religioso, você não vai ter efeitos civis se você não correr no cartório para levar esse efeito a registro, tá bom? Então, se você só casar no cartório, bacana, porque em regra o casamento ele é civil. Mas a gente não se controla em simplesmente casar no civil, né? A gente quer sempre fazer ali uma farra com a galera que acompanhou a história ali do casal. Então você geralmente faz uma cerimônia, principalmente quem professa alguma fé, né? Quem tem alguma religião. E aí precisa observar o quê? Não se esqueça disso, tá? Para ter efeito civil o seu casamento religioso, você precisa observar os termos da lei. Bacana? Próximo ponto também é a chamada união estável. A união estável, galera, ela está expressa na Constituição como sendo uma união, né, entre homem e mulher. Bacana? Homem e mulher. Então, como entidade familiar, a união estável está expressa na Constituição como uma união entre homem e mulher. Perceba que aqui não houve emenda constitucional quando nós passamos a admitir a união estável e, num segundo momento, o casamento entre homem e homem, mulher e mulher, entre pessoas do mesmo sexo, tá? Não houve emenda. Se você perceber o texto da Constituição, ele ainda está ali escrito entre homem e mulher, tá? Perceba isso. O que aconteceu foi o entendimento da jurisprudência, o STF, no controle de constitucionalidade, deu interpretação conforme a Constituição para admitir a compreensão, no sentido de englobar, ok, a união entre pessoas do mesmo sexo, como união estável, conferindo status de entidade familiar. Então, hoje, união entre pessoas do mesmo sexo, a união estável, ela tem o mesmo status de união entre homem e mulher. Qual é o status, Tayane? Status de entidade familiar, ok? E da mesma forma que a união estável entre homem e mulher, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela deve ter o tratamento em lei facilitado para que ocorra a sua conversão em casamento. Bacana? Então, da mesma forma, é possível casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas isso não está escrito na Constituição, Tayane. Eu acabei de falar para você. A questão da sua prova, ela não vai vir te perguntando se pode ou se não pode união estável e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque pode, pessoal. 2021, bem-vindo ao mundo, né? Você que vivia numa bolha, cheio de preconceitos, vai se despindo desses preconceitos e vai se lembrando da sua condição humana. Estamos aqui para evoluir. Bacana? Então, se pode, se não pode, você nem discute mais, galera. Claro que pode. O que você tem que prestar atenção para a prova não é o fato de poder ou o fato de não poder. É expresso na Constituição, ainda está ali homem e mulher. Por quê?
este dispositivo não foi objeto de emenda constitucional, ok? A compreensão desse dispositivo ela foi alterada através de uma decisão do STF que deu a interpretação conforme a Constituição para admitir a união estável entre pessoas do mesmo sexo e, da mesma forma que a união estável entre homem e mulher, que lhe seja facilitada, de acordo com a lei, a sua conversão em casamento. Bacana? Então, hoje não se discute mais isso, só para você não esquecer, é super possível, admitido e tudo mais. A questão é o que está expresso ou não na Constituição. Então não caia nessa casca de banana. O fato de não estar expresso ali na Constituição não implica em proibição. Implica em técnica de decisão em sede de controle de constitucionalidade. A questão não foi reconhecida por via de uma emenda positivada ali no texto constitucional. A questão foi reconhecida por meio de um entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional do Brasil, que é o STF. Bacana? Vamos comigo? Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Qualquer dos pais e seus descendentes, pessoal. A mãe morre, o pai morre, a mãe abandona o lar, o pai abandona o lar, ok? Qualquer dos pais. Você não precisa ter papai e mamãe, você pode ter só mamãe ou só papai. E os descendentes, a prole, a vida naquela constância conjugal ou naquela união estável, ela vai ser reconhecida como descendentes e filhos. E isso é uma entidade familiar, ok? Formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Se não tem papai, se não tem mamãe, papai abandonou o lar, mamãe abandonou o lar, papai faleceu, mamãe faleceu, ok? Só tem filho. É uma família que a gente chama no direito de família anaparental. O A, né, é aquele prefixo que tem o sentido de negação, né, no português. É a família que não tem pai, que não tem mãe, anaparental, ok? Então, a família hoje, pessoal, ela não é mais entendida como a família. Nós estamos na era das famílias. É a família que você não tem uma forma pré-concebida. É a família em que você efetivamente encontra a sua felicidade, onde você encontra aquele grupo familiar que vai te perfectibilizar, tá? Tem a família patchwork de pessoas que já estão no segundo casamento ou vieram de um casamento e estão numa união estável hoje em dia. E aí o homem, por exemplo, ao se separar, ele já tinha 2 ou 3 filhos com a sua primeira esposa. A mulher, da mesma forma, tinha 2 ou 3 filhos no seu primeiro casamento. E hoje eles vivem em união estável. Eles são família? São família. Família patchwork, por quê? Porque aqueles filhos havidos em outro casamento também compõem aquela entidade familiar. Então são aí 4 ou 6 irmãos, né, considerados irmãos aí para efeito de um patchwork familiar. Bacana? Então, a formação familiar, se é uma família anaparental, se é um patchwork familiar, se é uma família que tem papai, mamãe e filhinho, como no comercial da margarina, isso é de somenos importância. Estamos em 2021, estamos em época de densificar os comandos constitucionais. E nada carece de mais densificação do que o comando ali do artigo 1º, inciso 3, que fala que é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Então, você não pode mais ser tratado como coisa para fazer parte de uma instituição familiar que não te traga valores dignificantes. Então, hoje você tem a liberdade de ser reconhecido no ambiente social como membro de uma família que te traga meios de perfectibilizar a sua existência. Homem com homem, mulher com mulher, família composta só de irmãos, patchwork familiar e tantas outras formas que a gente estuda no direito de família, mas aí a gente deixa a discussão para depois. Só para você saber, essa família multiforme, ela se chama direito das famílias. Então daqui para frente você nunca mais vai falar direito de família, porque agora a gente tem famílias. Bacana? Vamos voltar? Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, ok? Isso na teoria é muito bonito, na prática a gente sabe que ainda é muito diferente, né? A gente está aí vivendo ainda uma evolução necessária no sentido dos direitos da mulher. Você que está me assistindo e é a mulher, você está tendo a oportunidade de estudar, de batalhar pelo seu cargo, um cargo na área policial, onde a gente já sofre um preconceito social, né, como se não fosse para a gente estar ali inserido no ambiente policial. E no ambiente social, esses preconceitos se reproduzem.
Na medida em que, se a casa está bagunçada, a culpa é da mulher, se a criança está despenteada, a culpa é da mulher, e o homem vai se desincumbindo, né? O corpo social vai desincumbindo do homem certas cobranças que caem em cima da gente. Então, de direito, a gente tem essa igualdade reconhecida na Constituição, mas a gente sabe que é um comando constitucional, principalmente quem é mulher, tá me ouvindo sabe, né? Que a gente ainda precisa aí densificar um pouquinho. Então, meninos que estão escutando, trabalhem na densificação disso, na criação dos seus filhos, criem homens com H maiúsculo, homens capazes de reconhecer essa igualdade, tá? Essa igualdade material, respeitando as diferenças de cada sexo. A mulher não quer virar homem, não quer roubar o espaço do homem, mas a gente precisa aí melhorar um pouco isso. Então, se você é homem, papai de algum menino, você tem uma missão muito especial. E a mulherada, eu sei que todo mundo já entendeu o que eu tô falando aqui, né? Vamos lá? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Bacana? Casamento civil dissolve pelo divórcio. Acabou a separação, galera. Então, ó, esquece essa expressão para tua prova, tá? É divórcio. Beijo, tchau, tá bom? Bom, planejamento familiar deve ser fundado na dignidade da pessoa humana e paternidade responsável, ok? É livre decisão do casal. O Estado não pode se meter. Tá? O Estado ele deve propiciar recursos educacionais e científicos, exemplo, educação sexual, educação de reprodução, né? Para você ter efetivo exercício desse direito, bacana? Mas não pode ter nenhuma forma coercitiva, ou seja, teve 3 filhos, vai ter que fazer vasectomia, sei lá como é que fala, vai ter que tirar lá as questões de reprodução e não vai mais poder ter filho. Esqueci agora a palavra, mas vocês me entenderam, tá? Então o Estado não pode determinar isso, como foi uma vez implementado lá na China, lembra? Que a densidade demográfica estava explodindo? Era mais ou menos por aí. Bacana? Bom, prosseguindo, o Estado deve assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. E a violência aqui, pessoal, entra a violência de gênero, né, do homem para com a mulher, a violência à infância, que às vezes a criança ela é muito violentada e abusada dentro do seio familiar, a violência contra o idoso, a pessoa que já tem uma idade avançada, tá? Então, você tem que rever aí essas questões dos alvos principais da violência. Obviamente, existe violência contra o homem? Existe, mas nós sabemos que o nosso modelo é fundado aí no modelo patriarcal. Então, dentre todas as figuras que compõem a família, inegavelmente o homem é o menor alvo no sentido de recorrência, né, de números de ocorrência desse tipo de violência familiar. Mas a gente não é cego, a gente sabe que existem formações familiares onde o homem é sim vítima de violência, tá? Eu citei aí a mulher, a criança e o idoso por serem os maiores alvos de uma questão que a gente acompanha de uma forma muito mais intensa no dia a dia de uma delegacia, tá? Mas não que outras formas de violência não ocorram com outros membros da família, como o próprio homem. Bacana? Artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Resumindo muito a história, pessoal, a família ela serve para densificar aí os seus meios de perfectibilização, tá? Bom, vamos prosseguir aqui. Eu quero falar com vocês um pouco, antes da gente fechar a ordem social, da questão da menoridade, né? O artigo 228 fala que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às normas da legislação especial. Note, pessoal, que eu preciso que você anote aí. O artigo 228 da Constituição não é cláusula pétrea. O artigo 228 da Constituição não é cláusula pétrea. De modo que pode haver uma emenda reduzindo a maioridade penal? Sim, pode haver uma emenda reduzindo a maioridade penal. Você pode reduzir para 16? Posso. Para 10? Posso. Para 12? Posso. Para 15? Posso. Preciso que vocês entendam isso primeiro. Uma questão é poder. Outra questão é isso ser bom.
Artigo 228 da Constituição não traz uma cláusula pétrea, de modo que você pode reduzir a maioridade penal para abaixo dos 18 anos. Então você pode trazer por via de uma emenda constitucional uma maioridade penal aos 16 anos, por exemplo, como muito se comenta aí, ok? A questão não é questão de constitucionalidade, de forma, a questão é de conteúdo. Se essa redução é boa, se ela é positiva e mais, se ela é necessária. Se ela é necessária. Você vai falar assim, Tayane, mas você ficou maluca? Porque todo mundo sabe que a justiça menorista, ela não resolve o problema do menor. Existem menores que precisam de uma resposta penal mais recrudescida. Ok. Agora, você acha que eventualmente você descendo isso para 16 você vai resolver? Com o ECA desatualizado do jeito que tá? Talvez não seja melhor você mexer na legislação, dando um tratamento mais gravoso aí, a depender da conduta praticada pelo adolescente infrator? Né? Então, não necessariamente, pessoal, eu trabalhei numa delegacia onde o foco era basicamente a prática de ato infracional análogo a crime, tá? E realmente existem adolescentes que são até mais perversos do que muitos adultos, né? Então, esse critério etário aí, ele tem realmente que ser reconsiderado para efeito de resposta penal. Mas não necessariamente você rever isso significa fazer uma emenda à Constituição e baixar a maioridade penal para 16, tá? Você, antes de tudo, eu sou muito partidária desse raciocínio, você deve rever o ECA. Você deve dar diferentes formas de resposta penal de acordo com diferentes etapas da adolescência. O adolescente de 12 é um mundo, o adolescente de 17, de 16, de 15 é outro mundo, né? Então você tem sim que perceber essa etapa do desenvolvimento humano com as suas nuances reais. Não adianta a gente querer achar que o direito vai resolver uma coisa porque ele resolveu que dos 12 aos 18 você é a mesma criatura e você não é, tá? Da mesma forma, não adianta você querer dar o mesmo tratamento só porque é adolescente a um delito cometido sem violência, sem grave ameaça à pessoa, e você dá esse mesmo tratamento a um delito que foi cometido com uma extrema violência, com requintes de crueldade à pessoa, ok? Se na legislação comum, aplicável aos maiores de idade, você tem gradação aí de tratamento processual e de tratamento material no sentido da imposição da quantidade de pena. Tá? Então, claro que você precisa levar essas gradações para o estudo da criminalidade ali, dos atos infracionais análogos, né, praticados por adolescentes. Isso é claro. O que é bem diferente da gente advogar cegamente uma simples redução da maioridade penal. Tá? Ela, por si só, ela não resolve nada. Eu não estou dizendo que ela possa não resolver, a gente não precisa fechar uma discussão aqui. Mas ela sozinha, você simplesmente trazer dos 18 para os 16, o ECA está defasado da mesma forma. Você só vai ter problemas ali com uma outra faixa etária 2 anos mais nova, mas que, repito, não vai resolver o problema, tá? Então, o que você precisa saber para sua prova? O 228 da Constituição, que estabelece 18 anos como a idade para você sair ali da adolescência e responder pela legislação criminal comum, não é cláusula pétrea, tá? Ou seja, ela pode ser alterada, tá? Uma coisa é o que ela pode, outra coisa é o que é conveniente, o que é adequado, o que é eficiente. Essa redução, por si só, não se mostra eficiente se você não mexer, se você não modificar a legislação infraconstitucional. Bacana? No caso do que a gente está falando, o ECA. Bom, vamos lá. Artigo 229, os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar, amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230, a família, a sociedade e o Estado, note que não é só a família, tá? A sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida, ok? Parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Note que é preferencialmente, não é exclusivamente, nem unicamente, é preferencialmente, ok?
Aos maiores de 65 anos é garantida gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Meu amigo, grava a cidade, pelo amor de Deus, tá? A Constituição fala aqui em 65 anos, aí a sua prova troca, bota 60, 50, 70, 75, qualquer número, escreve 65 na parede da sua mesa de estudos e coloca gratuidade para andar de ônibus e metrô só aos 65, ok? Gratuidade só aos 65. Não tem outra idade. Por que eu estou falando isso? Porque no regime previdenciário você tem uma legislação que fala outra idade, no Estatuto do Idoso você tem outra legislação que cuida de outra idade. Então a gente tem a questão do idoso, ela tem várias nuances, conforme você vai envelhecendo, você começa a ter tratamentos melhores em relação à legislação. Então, eventualmente na prova você pode confundir essas idades para cada tipo de benefício que a lei vai te conferir. Então grava, você só precisa saber a gratuidade dos transportes coletivos. Dessa forma, grava a cidade de 65 anos e não perde o foco. Bacana? Dito isso, pessoal, vamos trocar o ponto, vamos para o ponto 2 do seu edital para a gente fechar esse edital aí com chave de ouro. Fizemos um baita trabalhão, né? Até aqui, cronometrando tudo bonitinho, os assuntos todos encaixadinhos e a gente vai fechar o edital. Todo o curso vai conseguir comportar o conteúdo do seu edital. Vamos agora falar então de administração pública. Vai para o seu artigo 37 da Constituição, a gente precisa agora ler o que está escrito no texto constitucional. Administração pública é um tema que pode cair na minha matéria, em direito constitucional, e pode cair na matéria do direito administrativo. Vem comigo. Primeiro de tudo, administração pública, né? O que seria isso? Seria todo aquele cabedal de coisas que o Estado vai desempenhar em nome da coletividade. Bacana? A gente tem, pessoal, vários sentidos para o conceito de administração pública. Então, copia aí o sentido material e o sentido formal. Eu vou dar os dois sentidos para você. Vamos lá? A administração pública em sentido material, ela pode aparecer na sua prova como sentido objetivo ou sentido funcional, tá? São as atividades desempenhadas pelo Estado com vistas a atender a coletividade, tá? Atividades desempenhadas pelo Estado com vistas a atender a coletividade, tá? Então, administração pública em sentido material, objetivo ou funcional. São sinônimos, bacana? São sinônimos. Já o sentido formal ou subjetivo, sempre que você vir, pessoal, em direito, você falar alguma coisa que é um direito subjetivo, um sentido subjetivo, qualquer coisa subjetiva, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que se trata de pessoas. Por quê? Olha o bizu. Sujeito. Subjetivo se refere a sujeito, tá? Então, é o conjunto de pessoas, órgãos ou agentes no exercício de uma função administrativa do Estado. Pessoas que podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas, porém, pessoas sempre. Por isso que você não está ali olhando para a atividade. Você está olhando ou para a pessoa, para o órgão ou para a entidade. Uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural. Bacana? Bacana. Vamos lá? A administração pública direta e indireta. Ela sai de onde? Do sentido formal, pessoal. Linka uma coisa com a outra. Por quê? Você vai falar sobre órgãos, entidades, sobre coisas dotadas ou não de personalidade jurídica própria. Então, quando você está falando de pessoas, órgãos ou agentes, é sentido formal. Então, a administração pública direta ou indireta sai do conceito de administração pública em sentido formal. E anota aí, o que é administração pública direta? A administração pública direta compõe a estrutura funcional das pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Puxa uma setinha daí. Elas não têm personalidade jurídica própria. Elas não têm personalidade jurídica própria.
São órgãos despersonalizados. São órgãos despersonalizados. Bacana? Coloca uma observação aí. Puxa a setinha da palavra órgãos. Sempre que você ouvir a expressão órgãos, você deve saber que se trata de um ente despersonalizado. Despersonalizado. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Puxa outra setinha. Órgão igual a desconcentração da administração pública. Órgão é igual ao fenômeno, ao processo de desconcentração da administração pública. Você lembra? Você já deve ter ouvido, né? Descentralização, desconcentração. Como é que você vai fazer para gravar? Órgão tem O, desconcentração tem O. Então, desconcentração, órgão. E aí, você já vai saber que não há personalidade jurídica própria no órgão administrativo, tá? O órgão decorre de uma desconcentração, é um mero deslocamento de um polo, de um centro de atividade. Você não cria uma entidade nova com personalidade jurídica própria. A administração pública indireta, trata-se de entidades dotadas, essas sim, de personalidade jurídica própria, tá? E aí sim, elas fazem parte do fenômeno da descentralização e não da desconcentração. Quando você fala de administração pública indireta, você fala de descentralização. Descentralização decorre de uma noção de personalidade jurídica própria. Então, você coloca aí como exemplos de órgãos os ministérios e os tribunais, por exemplo. E de administração pública indireta, você pode colocar aí as autarquias e as empresas públicas, ok? Autarquias e empresas públicas. Abra a sua Constituição no artigo 37, porque agora a gente vai precisar ler o texto constitucional. Bacana? Vamos lá? Artigo 37 fala: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Então, pessoal, qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal ou município significa poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, legislativo federal, estadual ou municipal, executivo federal, estadual ou municipal e judiciário federal ou estadual, já que você sabe que não existe poder judiciário municipal, tá? Então, todos os poderes dos entes da República Federativa do Brasil devem obedecer aos princípios administrativos. Quais são os princípios administrativos? Aquela coisa que a gente aprende na faculdade, que fala LIMP. Princípios administrativos LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência LIMP, ok? Princípios administrativos é o famoso LIMP, ok? Então, legalidade. O que seria legalidade? Legalidade é a possibilidade de você verificar uma previsão em lei para todo o atuar da administração pública. A administração pública ela deve fazer aquilo que a lei manda,
ok? Ela é diferente, ao princípio da legalidade, ele é diferente do particular para a administração pública. Do particular é diferente. Nós, enquanto particulares, estamos autorizados a fazer tudo, a menos que a lei proíba. É invertida a lógica, né? Já a administração pública não. Ela não pode fazer tudo, ela só pode fazer o que a lei autorize, ok? Bacana. Então, vamos lá. A impessoalidade, ela reúne as noções de imparcialidade com a noção de isonomia, pessoal, tá? A atuação da administração pública, ela deve ser linear, isonômica, igualitária, tá? Isonômica no sentido do atuar, tá certo? E em relação ao administrado, em relação aos particulares, ela deve ser imparcial. Ela não deve prestigiar os interesses de um ou de outro particular. Por quê? Porque a administração pública, ela cuida do interesse da coletividade, ela cuida do interesse de todos. É o interesse coletivo, o interesse público se sobrepondo aí em relação ao interesse do indivíduo, ao interesse particular, tá? Bom, a imputabilidade, ela não é do agente e há uma vedação da autopromoção do administrador. Você está lendo esse trecho aqui do seu slide? Quando você verifica que o ato ilícito que o servidor pratica é imputado ao Estado, é isso que eu estou falando. Se você sofre aí alguma coisa que um servidor do tribunal gerou para você, quem vai ser responsabilizado não é o servidor X, mas o Estado, o poder público, ok? Em direito de regresso, a gente pode até vislumbrar a responsabilização desse servidor, mas em relação a você, quem vai responder não é o servidor. Quem vai responder é o Estado, exatamente por conta dessa impessoalidade. Quem faz alguma coisa é o Estado. Por quê? Porque o servidor público representa o Estado. Quando a gente fala, pessoal, que o servidor público representa o Estado, ele acaba que é muito mais do que simplesmente um representante do Estado. Quando você estiver no exercício da função policial, nós somos o Estado, a gente é a presença do Estado. Então, eventual ilícito praticado, claro que você vai responder funcionalmente na corregedoria interna da polícia, claro. Agora, perante o particular, quem vai responder pelos seus ilícitos é o Estado, é o poder público. Por quê? Porque você ali é o Estado. Legal? Então, presta muita atenção a isso. E a questão que eu botei aqui, a outra do slide, né? É a vedação da autopromoção do administrador. Também se relaciona com o princípio da impessoalidade. O administrador, ele deve fazer coisas boas para a coletividade porque ele é o administrador público, ele é o gestor, ele é o responsável por fazer isso. Não porque ele é o cara A, B ou C e ficar se autopromovendo, ok? Ele tem que fazer porque é obrigação dele enquanto gestor público. Legal? Muito legal. Próximo ponto que a gente tem que falar é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele é aquele princípio que impõe o poder público a trabalhar com critérios de ética, com critérios de uma atuação moralmente aceitável.
E aí, você tem que trabalhar com a ideia do correto, do escorreito, do probo, do ético, ok? Tudo que é correto, moralmente admitido como correto dentro daquela coletividade, ok? A principal ideia que você precisa levar dentro do estudo da moralidade administrativa é a súmula vinculante de número 13. A súmula vinculante de número 13, ela é a súmula que veda o nepotismo, pessoal. Ela veda o nepotismo. Ok? Ela veda. Por quê? Ela fala que você não pode nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, anota isso, até o 3º grau, ok? Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, para o exercício de cargo em comissão, de confiança ou de função gratificada na administração direta ou indireta, em quaisquer dos poderes, seja União, Estado, Distrito Federal, município, tá? Também veda, pessoal, o ajuste mediante designações recíprocas. O que é isso? Ora, eu tenho aí um parente até o meu 3º grau que eu quero nomear, mas eu não posso nomeá-lo para um cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada. E você é minha colega de concurso, né? Você aí, minha colega de concurso, a gente tem muita amizade. Então, vamos fazer o seguinte, eu nomeio o seu, você nomeia o meu. Isso pode? Não, isso não pode, exatamente, porque você fala que também é vedada designações recíprocas. Ok? Também veda não só o nepotismo direto, como aquele nepotismo levado a efeito através de designações recíprocas, ok? Então, prestar muita atenção a isso. Súmula vinculante número 13, moralidade administrativa, tá? Princípio da publicidade, pessoal. Princípio da publicidade é aquela regra de que, como a administração pública cuida de algo que é de todos, a regra, anota aí, é a publicidade. Então, você, enquanto cidadão, você pode fiscalizar, acompanhar os atos da administração pública. A regra é a publicidade, ok? Porém, o interesse público pode justificar o sigilo no caso concreto. Então, a regra é a publicidade. Mas no caso concreto, o interesse público pode justificar o sigilo, tá? Outro fundamento para esse sigilo, pessoal, ainda que não haja interesse público, mas que a vida privada e a intimidade justifiquem. Vou te dar um exemplo, tá? As audiências do fórum, elas são públicas. Então, quando você está na faculdade de Direito, você tem que cumprir horas de audiência, né? Quem fez Direito aí sabe do que eu tô falando. Você tem que ficar lá no fórum sentado, enfeitando sala de audiência, para acompanhar os atos e ganhar as horas de atividades extracurriculares. E aí você pode escolher a audiência que você quer, né? Quem gosta do crime vai para as varas criminais, quem gosta do civil vai para o civil, empresa, e cada um escolhe a matéria que quer para passar o dia lá assistindo a audiência. Legal. Na vara de família, por entender o Estado que cuida aquele tema ali de uma questão muito íntima das pessoas, um arranjo familiar, um trauma familiar, essas audiências, em regra, elas não são abertas ao público. Elas só podem contar com a presença dos interessados. Quem são? Os envolvidos ali naquela celeuma, ok? Então, nas varas de família, o fundamento para você restringir
não é um interesse público, porque a restrição do acesso ali não é por causa de nada do Estado, mas por causa da vida privada e da intimidade, daquele casal, daquele filho, daquelas pessoas, dependendo ali do caso concreto, né, do trauma que aquela família ali está passando. Bacana? E dentre todos os princípios da administração pública, a gente tem o último aí, que é o princípio da eficiência. Anota aí, então, o princípio da eficiência, ele não nasceu em 1988, positivado na Constituição. Ele não veio escrito no texto original da Constituição em 1988, tá? O princípio da eficiência, ele foi introduzido 10 anos depois, pela emenda constitucional de número 19 de 98. O princípio da eficiência, ele foi introduzido 10 anos depois pela emenda constitucional de número 19 de 98. Por que eu estou falando isso? Porque isso cai em prova. O examinador quer saber se você sabe quais são os princípios da administração pública que sempre estiveram ali, escritos no artigo 37, e qual foi o único que foi introduzido pela via da emenda 19 de 98. E o que foi introduzido pela via dessa emenda foi o princípio da eficiência, ok? Então você tem que saber por quê. Bacana? Muita atenção a isso, porque parece besteira, parte histórica, mas cai, ok? O princípio da eficiência, pessoal, ela faz parte de uma reestruturação, tá, da administração pública de uma forma geral, que trouxe metas para a administração e uma ideia de administração pública gerencial, abandonando aquele modelo burocrático adotado anteriormente, tá? A administração pública, ela era muito mais do que hoje. Se hoje você ainda acha ela morosa, ela arrastada, ela presa, eu vos digo, a administração pública, ela era muito mais morosa, muito mais arrastada, muito mais presa, tá? Então, você trabalha aí com uma ideia de eficiência, você estabelece metas a serem atingidas pela administração e você consegue ir melhorando esse raciocínio, ok? Bom, dito isso, pessoal, a gente vai passar para o próximo ponto, que é o ponto da organização administrativa. A organização administrativa, a gente vai verificar como a administração pública executa as suas atividades, como ela executa as suas atividades, ok? Bom, a administração, pessoal, ela pode executar as suas atividades de uma forma direta ou através de uma outra pessoa jurídica, tá? Então, de forma direta ou através de uma outra pessoa jurídica, tá? E aí, a gente fala em administração indireta. Legal? Vamos lá para o artigo 37, inciso 19, que fala que somente por lei específica pode ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo à lei complementar, no caso da fundação, definir as áreas de sua atuação. Então, presta atenção, bota aí, observações acerca do 3719. Essa criação não é só por meio de lei, é por meio de lei específica. Tayane, não estou entendendo, vou te explicar. Eu não posso fazer uma lei, pessoal, que crie a autarquia ou que autorize a criação de uma empresa pública, tá? E na mesma lei eu cuide de salário de servidores, eu cuide de outras matérias, você entende? A lei específica, anota isso, é aquela lei que foi feita especificamente para cuidar daquilo. Aquilo o quê? Criar uma autarquia, por exemplo. A lei que cria a autarquia, para que ela serve na vida? Para criar a autarquia. Mais nada tem, mais nada. Tá?
Ela vai criar a autarquia e, no máximo, organizar a autarquia. Mas ela não pode falar de outra coisa. Ela não pode falar sobre a previsão do tempo, ela não pode falar sobre salário, ela não pode falar sobre nenhum outro tema, ok? Então, lei específica é isso. Então, a criação de muitas coisas na administração pública já é por via de lei. A pegadinha aqui é lei específica. Lei específica é isso. Vamos avançar. Outra pegadinha aqui no artigo 3719. O artigo 3719 é excelente para cair em prova porque ele pode te trazer várias questões, tá? A autarquia, meus amigos, ela é criada por lei específica. Mas a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação, elas são autorizadas por lei específica. Você tá me entendendo? Você tá comigo? Uma coisa é eu criar, outra coisa é eu autorizar a criação. Então, quando eu falo de autarquia, eu crio. Quando eu falo de fundação, de empresa pública, de sociedade de economia mista, eu autorizo a criação. Bacana? Então tá. Para completar, a gente ainda precisa, no caso da fundação, de uma lei complementar, e aqui não é lei ordinária, é uma lei complementar que defina as áreas de atuação da fundação. Então, você copiou todas as potenciais questões de prova sobre esse tema? Copia. Bom, artigo 37, inciso 20 da Constituição. Vamos prosseguir. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Então, aqui não é de lei. Você precisa que a lei autorize a criação, tá? Da mesma forma, a lei precisa autorizar a participação de qualquer delas em empresa privada, de qualquer delas em empresa privada. Prosseguindo, ressalvados os casos específicos da legislação, obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, pessoal, você vai licitar para quê? Para obras, serviços, compras e alienação. Obras, serviços, compras e alienação. Vamos organizar essa palavra? Ó. Licitação. Você vai licitar para saco. Serviços, alienação, compras e obras. Saco, ok? Licitação, serviços, alienação, compras e obras. Para exatamente que você assegure a igualdade de condições de todos os concorrentes. Percebam que no direito administrativo hoje a gente acaba tendo uma celeuma para efeito de concurso. Por quê? Foi editado um novo diploma e existe a questão aí de qual vai estar valendo a época da sua prova, né? Mas graças a Deus essa aula é uma aula de direito constitucional. Então, o que eu preciso é tratar o que o artigo 37, inciso 21 traz para vocês. Qual a lei você vai estudar para sua prova e como você vai estudar licitações a partir da lei administrativa específica, e isso vai ficar a cargo do professor especialista na matéria, que é o professor de administrativo. Aqui, na matéria de direito constitucional, a gente vai tratar apenas do inciso, que é esse aí, que cuida do tema. Legal? Dito isso, pessoal, vamos passar agora ao próximo ponto, dentro ainda de administração pública, vamos falar um pouco de servidores públicos, né? A sua realidade aí, já em muito pouco tempo, vai ser um servidor público. Então, a gente tem que saber por quê? Porque as provas de concurso pedem o seu conhecimento acerca da sua futura condição, né? Então, é o que vem por aí.
Vamos colocar o gênero, chama agente público. Agente público é um conceito genérico. Dentro da ideia de agente público, você tem as figuras específicas, tá? As espécies. Então, coloca aí gênero, agente público. O agente público, meus amigos, é toda pessoa que exerce função ou serviço, tá? Então, todo mundo que exerce uma função ou serviço para a administração pública é chamada naturalmente de agente público. O agente público, ele pode ser um agente político, um servidor público ou um particular em colaboração com o Estado. Então, o agente público, ele pode ser um agente político, um servidor público ou um particular em colaboração com o Estado, tá? Agente político, servidor público ou particular em colaboração com o Estado. Então, vamos classificá-los, né? O agente político, pessoal, eu coloquei aqui num português muito claro, é o primeiro escalão do governo, tá? Exemplo, chefe do executivo, ó, presidente, governador. Quem ajuda o presidente a executar suas funções? Os ministros de Estado, né? Então, os ministros de Estado também são agentes políticos, são nomeados pelo presidente da República. Ok? Liberdade funcional, prerrogativas e responsabilidades próprias são o que esses agentes políticos têm estabelecidos ali na Constituição. Quando essas atribuições, como a do presidente, por exemplo, ela está ali no 84 da Constituição, quando essas atribuições não estão na Constituição, elas estão em leis próprias para esse fim, que é o caso dos ministros de Estado. Os ministros de Estado, eles também encontram essa possibilidade, tá? Vamos falar agora da segunda categoria de agentes públicos, são os servidores públicos. Os servidores públicos são agentes que mantêm uma relação de trabalho que não é eventual, uma relação estável, uma relação permanente com o Estado. Então anota assim, olha, agentes públicos. Aí você tem agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração, tá? Dentro de servidores públicos, você tem os estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Bacana? Quando você fala os estatutários, somos nós da polícia, por exemplo. Nós temos um cargo público efetivo. Cargo público efetivo. Quando a gente fala dos empregados públicos, eles são regidos pela CLT, ok? Com algumas peculiaridades aí do regime público, tá? Mas não é tão estável e tão seguro quanto o estatutário, ele é seletista, ok? E tem ainda os servidores temporários, Esses servidores temporários, eles atendem aí a uma necessidade de excepcional interesse público. E, não se esqueça, necessidade temporária. Porque se a necessidade for permanente, você tem que fazer concurso público para um cargo efetivo, para um cargo público. Bacana? O outro grupo de agentes públicos são os particulares em colaboração com a administração pública. Os particulares em colaboração com a administração pública, eles são agentes particulares que, nessa condição de pessoas privadas, exercem funções ou prestam serviços de natureza pública. Eles são agentes públicos em sentido amplo. Ok? O que isso quer dizer no português claro para efeito de prova, pessoal? Eles têm responsabilidade civil,
penal e respondem por ato de improbidade administrativa. Quando você fala agentes públicos em sentido amplo, na prática, isso traz para eles uma responsabilização ou uma possibilidade de serem responsabilizados civil, penal e administrativamente através da prática de atos de improbidade administrativa, ok? Eles também se dividem, pessoal, em 3 grupos. Eles também se dividem em 3 grupos. Eles podem ser eu acho que eu trouxe aqui para vocês, peraí. Aqui. Eles se dividem em nomeados, ou requisitados, ou eleitos, ou designados, gestores de negócios, e aqui a gente tem geralmente pessoas para resolver situações emergenciais, e temos os delegatários, ou permissionários, ok? Presta atenção a isso. São 3 grupos, ok? Eu vou apagar aqui o meu fluxograma para a gente poder verificar os 3 grupos dos particulares em colaboração com a administração pública. Um grupo, segundo grupo, terceiro grupo, tá? Particulares em colaboração. Aí estão eles para você. Então, recapitulando, você tem os agentes públicos como gênero, você tem os agentes políticos como primeiro grupo, deixa eu botar bonitinho aqui para você. Os servidores públicos como segundo grupo e os particulares em colaboração com o Estado como terceiro grupo. Agentes políticos a gente tratou aqui, servidores públicos a gente tratou aqui e particulares em colaboração a gente tratou aqui. Os particulares em colaboração, eles se subdividem nesses 3 grupos. Bacana? Então, prosseguindo então, a gente estava falando aí dos agentes públicos, né? E é muito comum você verificar em algumas administrações públicas por aí, que eventualmente são chamados pessoas para o efeito, né, o codinome aí, de servidores temporários, quando na verdade a hipótese deveria ser de concurso público para você dar provimento a cargos efetivos através de servidores estatutários. Então eu trouxe uma jurisprudência onde o STF, julgando um caso como esse, em que você foi chamado para temporário, só que na verdade a hipótese ela deveria ter sido resolvida pela via do concurso público e com servidores efetivos aí. Olha só, a ADI 5163, ela traz essa hipótese pra gente, né? Depois que você pula aqui essa introdução, você começa aqui comigo, ó. Inobservância da regra constitucional impositiva do concurso público. Ou seja, você violou a regra constitucional do artigo 37.2, porque é lá que está a previsão do concurso público, tá? Da obrigatoriedade do concurso público. E do 144, parágrafo 5º da Constituição da República. Por quê? Porque houve uma previsão genérica e abrangente de contratação temporária, pessoal. Ou seja, foi uma inconstitucionalidade formal. A lei estadual, ela contrariou as normas gerais editadas pela União. Aí, aqui vem uma aula, né, sobre concurso público, que eu trouxe alguns trechos importantes do julgado. O julgado fala assim: o postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a vários princípios constitucionais, corolários do merit system, ou seja, a questão do mérito, né, pessoal? Dentre eles, o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ok? Então, a questão do mérito, de você ser ali aprovado no concurso público, porque você demonstrou algum grau ali de capacidade naquelas provas, tá?
Outro ponto importante no julgado é que o 37, inciso 9º, e a própria jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral, já estabeleceu que a contratação temporária ela deve observar alguns requisitos para a sua validade. E esse julgado que foi feito aqui, ó, ele foi resumido aqui de uma forma muito didática para você. Então coloca aí, vamos organizar esse caderno, né? Requisitos para a validade da contratação temporária. Requisitos para a validade da contratação temporária. 1. Casos excepcionais previstos em lei. 2. Prazo determinado de contratação, prazo de contrato determinado. 3. Para suprir, pessoal, uma necessidade temporária. 4. O interesse público deve ser excepcional e não alguma coisa ali mais costumeira, mais rotineira pela parte da administração. Aqui tá 4 de novo, mas é 5, né? A necessidade de contratação deve ser indispensável. A necessidade de contratação deve ser indispensável, tá? Sendo vedada a contratação para serviços ordinários, sendo vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro de contingências normais da administração. Ou seja, pessoal, quando você fala de uma contratação para serviços ordinários permanentes da administração pública, você não está falando aí de uma necessidade temporária. Por exemplo, policial. Policial nunca é uma necessidade temporária. Você precisa capacitar esse cara para esse cara trabalhar o resto da vida naquela função. Então, você não pode fazer aí uma contratação temporária, tá? Então, esses requisitos, eles devem estar muito bem elencados no seu caderno para que a gente não tenha grandes problemas aí no futuro. Bacana? Bom, ponto 4 do julgado fala que no caso sob exame, não há evidência de necessidade provisória que legitime a contratação de policiais temporários para o munus da segurança pública, tá? Mercê a lei revelar-se abrangente, não respeitando os pressupostos básicos de norma que almeja justificar a sua excepcionalidade. O caso concreto, então, pessoal, ele não demonstrou os requisitos acima, tá? Não demonstrou a necessidade provisória apta a legitimar a contratação de policiais temporários, bacana? Para o munus da segurança pública, tá? Porque a lei, ela foi abrangente demais e não respeitou esses pressupostos elencados acima, tá certo? Outro julgado, onde o STF falou que a contratação temporária seria inconstitucional. Por quê, gente? Porque sempre que você contrata de forma irregular, a contratação temporária ela é feita de forma irregular, você viola aí, meu amigo, o princípio do concurso público. E a regra é o concurso público. A contratação temporária é uma coisa excepcional, então ela deve ser tratada com muitas restrições. A exceção, ela deve ser sempre tratada de forma restritiva. Então, a regra é concurso público. Para você não fazer o concurso público, você tem que justificar muito bem. Não adianta você, eu esqueci de fazer o concurso, deixa eu contratar aqui temporário rapidinho. Isso não pode, tá? Então é por isso que a jurisprudência é muito firme aí ao controlar essas hipóteses de contratação temporária. E aí, o STF fala que a Constituição Federal é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos. Artigo 37(2) da Constituição. A exceção prevista no artigo 37, inciso 19, deve ser interpretada de forma restritiva, foi o que eu falei para vocês, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos da reserva legal, da atualidade do excepcional interesse público, justificador da contratação temporária e da temporariedade e precariedade dos vínculos contratuais.
ok? Além disso, a lei em questão que a gente está analisando, que é essa lei do Mato Grosso aí, datada de 92, ela se valeu de termos vagos e indeterminados, para deixar o livre-arbítrio do administrador a indicação da presença excepcional de interesse público sobre virtualmente qualquer atividade, admitindo ainda a prorrogação dos vínculos temporários por período indeterminado. Olha que absurdo, né? A contratação temporária por período indeterminado, em franca violação ao artigo 3719. Então foi tão vago que não violou só o princípio aí do concurso público, violou também os próprios critérios de contratação temporária, tá? Então, a ação foi julgada procedente e declarou inconstitucional aqueles artigos da lei que violaram aí a Constituição no que toca ao concurso público, tá? O famoso artigo 37.2, ele tá aqui, pessoal, eu trouxe para você, tá? O artigo 37.2 fala assim: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Então, pessoal, agora a gente vai falar algumas nuances. A gente falou de servidores, né? De agentes públicos e servidores. Agora a gente vai falar do próprio concurso público. Coloca um ponto aí no seu caderno, concurso público, tá? Os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. E aí o inciso 2 fala que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Então, em concurso público que pode ser de provas ou de provas e títulos, tá? A prova, você só tem que fazer a prova de conhecimento, e a provas e títulos você tem que fazer a prova de conhecimento e apresentar títulos aí de pós-graduação, de mestrado, de doutorado e por aí vai, tá? E aí essa ideia de provas ou provas e títulos vai variar de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, desde que ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração, tá? A Constituição também estabelece, meus amigos, que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Note que o prazo não é de 2 anos, o prazo é de até 2 anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então, vamos supor, é até 2 anos. Até 2 anos é 1 ano e meio, 2 anos. Pode ser prorrogado por igual período. Vai ser prorrogado por quê? Se o concurso previu o prazo de 1 ano, vai ser prorrogado por mais 1. Se previu prazo de 1 ano e meio, vai ser prorrogado por mais 1 ano e meio. Se previu prazo de 2, vai ser prorrogado por 2. Por quê? É igual período é o prazo dele, né? É uma questão de português, ok? Então, não é de 2 anos, notem isso, é de até 2 anos, tá? Durante esse prazo, que é improrrogável, o prazo que for previsto no edital, prazo esse que é de até 2 anos, né? Aquele aprovado em concurso público, ele pode ser convocado com prioridade sobre novos concursandos, tá? Então, você entra na fila ali e você ganha alguma vantagem na fila, né? Você fica com prioridade, tá? Bom, súmula 15 do STF, a gente vai tratar agora a súmula de número 15 do STF, anota aí. Eu quero fazer uma observação dela para você. Ela tá aí embaixo, tá? Quando a gente fala aqui, ó, do prazo previsto no edital, que é esse aqui,
A súmula 15 se relaciona com esse inciso que a gente acabou de falar. Vamos ali. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então, pessoal, se você está ali no prazo de validade, sei lá, de 2 anos, prorrogável por igual período, tá? Dentro desse prazo, se você foi aprovado, você tem direito à nomeação. Quando? Quando você verificar que esse cargo ele foi preenchido sem que seja observada a classificação. Exemplo, você foi aprovado em 12º lugar. E aí você verificou que o 20º candidato, né, o aprovado em 20º lugar, ele foi convocado. E você falou assim, epa, mas peraí, eu não fui convocada. Como é que ele que está atrás de mim foi convocado e eu não fui convocada, que estou em 12º lugar, né? E aí, quando isso acontece, é a hipótese da súmula. Você passa a ter direito a ser nomeado. Você, que é o 12º, porque o 20º foi chamado. E aí também o 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e o 19º, tá? Por quê? Porque houve uma violação da regra de classificação, tá? Tradicionalmente, pessoal, eu trouxe aí bem esmiuçado, vamos trabalhar a ideia do slide, porque tá ótima para você colocar aí no seu caderno. Tradicionalmente, a aprovação em concurso público, ela era tratada como uma mera expectativa de direito. Você ficava muito ao alvedrio da administração pública, se ela ia te convocar, se ela não ia te convocar. Essa era a visão antiga, a visão tradicional, a visão ultrapassada, tá? Era um direito subjetivo a nomeação somente quando acontecia essa hipótese aqui, tá? Quando você era preterido na ordem de convocação, você passou antes e chamaram um cara que estava depois de você, tá? Mas hoje em dia, você já tem uma nova visão, tá? Essa é a visão tradicional, a visão que está na súmula, a visão que você acabou de aprender. Mas hoje em dia, existe um entendimento muito mais correto, né? Muito mais justo com o candidato, de que se a administração pública falou, olha, eu tenho 80 vagas para esse cargo policial, fez concurso e você passou dentro das 80 vagas, é porque a administração precisa de você. Então, você passa a ter direito a ser nomeado, tá? Então, modernamente, copia aí. Existe um direito subjetivo em favor dos aprovados dentro do número de vagas. Então, modernamente, se você foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, entende-se que você passa a ter um direito subjetivo à nomeação. Claro que o STF, ele admite algumas exceções e a gente vai tratar aqui. Eu trouxe no slide para você. Mas antes eu quero explicar o porquê disso, né, pessoal? A gente fala o que a gente tem que botar em prova e eu explico sempre o bastidor para você entender o porquê de certas mudanças de entendimento. Era muito comum, e quem está me assistindo já tem mais idade e faz concurso há mais tempo, né? Eventualmente você já tem um cargo na administração pública, mas quer entrar para a polícia por ser um sonho de vida. Se você já é servidor, já faz concurso, ou tem família de concursados, né? Você sabe o que eu estou falando. Era muito comum administrações públicas pelo Brasil, seja municipal, estadual ou federal, se utilizarem da realização de concursos públicos para a entrada de dinheiro em caixa. Por quê? Você paga inscrição, você tem muita gente se inscrevendo, muita gente que às vezes nem vai disputar vaga, né? Um pessoal que está começando ali, quer só saber como é que é fazer um concurso e tudo mais. Então, é renda, é um dinheiro que entra para o Estado, né? Estado enquanto poder público. E aí era muito comum as administrações fazerem vários concursos, você vai lá, se empenha, gasta concurso, com inscrição, com um monte de coisa, e na hora H, a administração pública simplesmente deixava expirar esse prazo do seu concurso sem chamar ninguém. E ninguém era convocado, né? Você não era chamado simplesmente para o seu cargo que você se propôs a fazer. Isso, se você vê acontecendo 1 ou 2 vezes, você consegue admitir que se trata de uma má gestão, de um erro. Agora, como vinha acontecendo, ficou muito claro que era uma forma que a administração estava usando para arrecadar dinheiro, né? Utilizando aí do bolso do particular, de boa fé do particular que estava se dedicando ao estudo do concurso público para ganhar dinheiro. Aí, a jurisprudência entendeu que não, que se você
abrir um edital para, como eu dei o exemplo, 80 vagas, é porque você está precisando de 80 servidores. Então, pelo menos esses 80 você vai ter que chamar. Que você não chame os excedentes, mas os que você disse que está precisando, a regra é, você fica obrigado a chamar. Tayane, tem exceção? Tem exceção. Vamos às exceções. O STF excepciona algumas hipóteses, tá? Anota aí. Fatos que forem supervenientes, tá? Que ensejam essa exceção. Superveniente aqui, pessoal, é uma superveniência ao edital. Eu coloquei dentro dos parênteses. Vou te dar um exemplo. Os concursos lá de 2020, primeiro semestre, né? Aí chegou a pandemia em março. Aí a administração pública falou, cara, não vou chamar agora. Não vou chamar agora. Por quê? Porque tem aí o isolamento. Eu não posso, no caso da polícia, por exemplo, eu não posso fazer a Cadepol, né? Porque você não pode aglomerar. Em abril fechou tudo, todo mundo estava em lockdown, estava um negócio louco, abril de 2020. Tranquilo. Aí depois, junho, julho e tal, a administração pública falou assim, cara, tô gastando muito porque essa pandemia está trazendo muito prejuízo para a economia. Então, eu não posso chamar. Isso é, pessoal, um fato superveniente, né? Um fato que veio a lume, veio ao conhecimento depois do edital? Claro que é. Isso justifica essa não convocação dos aprovados? Claro que justifica. Gente, se uma pandemia que está matando muito, como essa pandemia que a gente está vivendo, está matando, se ela não justificar, eu não sei mais o que justifica, né? Então, esse é um exemplo. É uma coisa superveniente ao edital. Então, não foi uma má fé do administrador, não foi um mau gerenciamento ou uma vontade de arrecadar dinheiro. Você entende o que eu estou falando? Outra hipótese, imprevisibilidade da circunstância extraordinária, a pandemia, gravidade. É tão grave que eu coloquei 2 vezes, tá, gente? Isso aqui foi um erro de digitação. A gravidade, tá? Então, fatos supervenientes que ensejam exceção, ou seja, superveniente a quê, né? Porque a gente fala superveniente é o que vem depois, tá? Mas depois de quê? Depois da publicação do edital, né, meu amigo? Tá? A segunda hipótese é a imprevisibilidade da circunstância extraordinária. E a terceira idade é a gravidade dessa circunstância extraordinária. A pandemia se encaixa aí à perfeição, tá, pessoal? Eu trouxe óbvios julgados de antes da pandemia para você verificar como era isso na época da normalidade, né? Recurso extraordinário 227.480 e recurso extraordinário 598.099, tá? Se quem quiser aí aprofundar as pesquisas, né? Tem gente que gosta de ler um julgado para, através do caso concreto, memorizar as hipóteses. Fica aí a dica, tá? Bom, novas vagas, pessoal. Como é que ficam aí os candidatos aprovados fora do número de vagas, né? Os candidatos aprovados fora do número de vagas, eles não têm direito subjetivo, anota isso, tá? Tudo que eu falei lá atrás, foi para aquele candidato que foi aprovado dentro do número de vagas, tá? Quem foi aprovado fora do número de vagas não tem esse direito subjetivo, tá? Dentro do número de vagas significa o quê? Que a administração já falou, olha, eu preciso sim, eu preciso de tantas pessoas, então vai ser assim que vai ser, tá? Agora, se você foi aprovado aí fora do número de vagas, não existe direito subjetivo à nomeação. Tayane, mesmo que abra novo edital, já tá embaixo para você, mesmo que abra novo edital. Por quê? Porque ela queria 80 pessoas no meu exemplo. Passaram 90, passaram 100. Ela queria 80. Então, esses 10 ou esses 20, eles não têm direito subjetivo. Nossa, que absurdo. Absurdo não, presta atenção. Se você quer um determinado número de vagas, isso também é poder da administração decidir quantos aprovados ele quer, por conta de quê, pessoal? De qualidade nesse recrutamento. Então, existem cargos que você não pode chamar 1000 por vez, porque você precisa dos melhores, e os melhores estão ali entre os 100, entre os 50. Então, você prefere fazer outro concurso daqui a um tempo, para que as pessoas se preparem mais e fiquem ali dentro daquelas vagas, ok? Então, isso também tem relação e se justifica com a qualidade do recrutamento, ok?
Último ponto antes da gente fechar esse bloco, exame psicotécnico. Anota aí, exame psicotécnico, súmula vinculante 44. Súmula vinculante 44, ela fala que só por lei, por isso que eu botei a lei aí, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, pessoal, se o seu cargo ele prevê em lei a necessidade de exame psicotécnico, o seu edital pode cobrar isso. Agora, qual é o grande celeuma, qual era o grande problema? A lei para o seu cargo não previa a necessidade, né, a imposição da necessidade de realização de exame psicotécnico, e essa exigência, essa cobrança, ela vinha prevista exclusivamente no edital. Essa que vai ser a questão da sua prova. Se pode o exame psicotécnico vir cobrado exclusivamente no edital? Não. Não pode. Tayane, por que não pode? Porque a súmula vinculante 44 do STF fala que só por lei. Então, exame psicotécnico, ele precisa estar previsto na lei. Se ele estiver previsto na lei, ele pode estar previsto no seu edital. Agora, só o edital não pode determinar que haja a realização do exame psicotécnico, tá? E para completar, o exame psicotécnico, ele deve contar com critérios objetivos, tá? O exame psicotécnico, ele não pode contar com critérios de avaliação que sejam subjetivos, tá? Então, além de ter uma previsão em lei e também uma previsão no edital, ele não pode vir previsto única e exclusivamente no edital, tá? Ele tem que contar também com o caráter objetivo, tá? Eu disse que eu ia fechar, mas eu não vou fechar não, vou além. Vamos falar um pouco sobre limite de idade. A súmula 14 do STF fala que não é admissível por ato administrativo restringir em razão da idade inscrição em concurso para cargo público, tá? E aí, tempos depois, vem a súmula 683, vai copiando o que eu tô falando, e fala para você o seguinte: o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, olha só, você não pode restringir por ato administrativo a inscrição em concurso para cargo público em razão da idade, só por lei. Bacana? E mesmo assim, esse limite da idade, mesmo feito por lei, ele só se legitima quando se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Exemplo, se você for trabalhar na secretaria de uma escola pública, você admite uma limitação etária de forma legítima aí? Não. Isso não se mostra como uma limitação etária legítima, né? Por quê? Porque você pode fazer muito bem as funções de secretaria aos 50, aos 60, até os seus 70 anos, sem o menor problema. Já, se você for desempenhar uma função policial numa linha operacional, numa polícia sempre de rua, uma linha muito operacional, como é, por exemplo, a polícia militar, já não seria tão adequado você com 60 e tantos anos entrando ali para os quadros. Por quê? Não é questão do policial que já tem 60 e poucos anos estar em atividade. A questão é o policial que está entrando. Por quê? Você tem que pensar que você é um ser humano caro para o Estado, né? Fazer o concurso, te preparar na academia de polícia, te dar a arma, pagar suas munições, fazer o seu distintivo, né? Dar o seu uniforme. Você custa para o Estado. Existe um dinheiro que o Estado investe aí em você. Então, o que acontece, pessoal? Para investir tanto e você ter, sei lá, 4, 5 anos aí de serviço, não compensa para o Estado. Sem falar que o policial que já está ali no fim da carreira,
com a sua idade mais avançada, ele já fez a prestação de serviço dele e naturalmente ele vai sendo alocado no desenrolar da carreira em lotações mais leves e mais brandas, tá? Então essa limitação etária, ela se refere muito mais à idade em que você vai entrar na carreira, pelas questões do prejuízo para a administração pública, do que o fato de você ter aquela idade no exercício da função, tá? Porque se você já tem aquela idade, na verdade você já prestou os serviços que a administração precisava ali que você prestasse, né? Você está mais cumprindo outras funções para somar enquanto não chegou o seu tempo de ir para casa, tá? Então vamos olhar a coisa também com um olhar de realidade, bacana? Então essa limitação etária, anotem, ela também só pode ser feita pela via da lei, tal qual o psicotécnico, eles não podem vir previstos exclusivamente em edital, que é um ato administrativo, tá? E mesmo ela prevista em lei, a súmula 683, você conjuga a súmula 14 com a súmula 683, súmula 14 com a súmula 683, a súmula 683 fala que mesmo que a previsão venha em lei, você deve atender a questão da legitimidade, você tem que ter um critério aí de razoabilidade para isso. Bacana? Então, ainda falando algumas nuances sobre os servidores públicos, o que a gente tem que ver agora? As questões relativas à associação sindical e à greve do serviço público, tá? Vamos então analisar, a gente está, para você lembrar, né? A gente está agora aqui na reta final mesmo da nossa preparação. O ponto 2 do seu edital foi o ponto que eu combinei com vocês que ficaria por último, né? Porque as questões, elas são mais previsíveis, o que você vai ser cobrado não é nada difícil, é uma questão muito mais tranquila. O difícil eu deixei para o começo, que vocês estão mais dispostos, vocês estão mais animados, né? E agora a gente deixa as coisas mais previsíveis e mais tranquilas para essa reta final. Então, agora a gente falando de administração pública, vamos falar sobre servidores públicos e estamos quase esgotando as peculiaridades do tema. Vamos lá para o artigo 37, inciso 6, no que toca à associação sindical e à greve. O artigo 37, inciso 6, fala que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, você é livre para se associar ao sindicato da sua categoria, ok? O direito de greve, ele deve ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, ok? Só que, pessoal, essa lei específica da greve do serviço público, ela não existe, tá? Ela não existe. A gente tem aqui, no âmbito da greve do serviço público, uma chamada omissão legislativa, ou seja, não há lei tratando do tema, tá? Então, o que acontece? Acontece que, por reiteradas vezes, essa lei não existia e a jurisprudência entendia que deveria respeitar o legislador, chamando ali ele a editar determinada norma, tá? Chamando o legislador a editar determinada norma. Mas chegou um tempo, em 2008, a Constituição já tinha feito 20 anos, e aí o juízo entendeu que esse tempo de 20 anos era um tempo mais do que razoável para que fosse editada aí uma lei de greve. E não tinha sido feito ainda. E aí o STF mandou aplicar por analogia a lei de greve do setor privado, tá? Então a gente aplica na prática a lei de greve do setor privado por analogia ao setor público, tá? Você tem que prestar atenção aqui que esses foram os julgamentos, né, dos mandados de injunção, mandado de injunção 712, mandado de injunção 708 e mandado de injunção 670, todos julgados pelo STF, tá? E aí ele manda você aplicar por analogia a lei 7783 de 89, 7783 de 89, tá? Isso é o quadro que nós temos dentro da greve do setor público, tá? Não tem essa lei específica prevista aí no artigo 37.7, a gente tem aí uma hipótese de omissão legislativa, mas o STF manda aplicar por analogia a lei de greve do setor privado, tá? E aí, você tem duas peculiaridades, que são os servidores militares e os servidores da segurança pública. Ambos não podem fazer greve, tá? Só que existe uma diferença. Os servidores militares, eles não podem fazer greve porque o 142, parágrafo 3º, inciso 4º,
veda sindicalização e greve de militar. Então, essa vedação está expressa aqui na Constituição. Já os membros da segurança pública, eles não podem fazer greve, mas o fundamento é outro. O fundamento é essa decisão judicial em sede de agravo, tá? Então, esse agravo regimental, ele determinou ali que os servidores de segurança pública não poderiam fazer greve, ok? Então, o fundamento muda, tá? Talvez se a sua prova vier com esse nível de detalhamento, isso pode vir a ser aí importante para você, tá? Prosseguindo, regime jurídico e planos de carreira. Regime jurídico e planos de carreira. Quando a gente fala aí em planos de carreira, pessoal, a gente está falando sobre a questão de organização funcional, tá? Só que, quando a gente fala de regime jurídico, a gente fala de organização funcional, mas fala de sanções, deveres, obrigações, remuneração, de uma coisa maior, tá? Então, você coloca ali a relação jurídico-administrativa daquele servidor, tá? E qual é o foco, né? É essa dicotomia que eu trouxe aqui para vocês, que é a supremacia do interesse público versus a indisponibilidade desse mesmo interesse público, indisponibilidade do interesse público, tá? O agente, ele não é o titular dos interesses, ele atua de acordo com a lei. E ele deve ser classificado de acordo com o interesse da coletividade. O agente ou o órgão público, ele não pode dispor desse interesse, porque esse interesse não é dele, é de toda uma coletividade, tá? E aí, a questão do regime jurídico, pessoal, sofreu uma alteração onde a emenda constitucional 19 de 98, você já deve ter visto isso em direito administrativo, ela aboliu o regime jurídico único, admitindo mais de um regime jurídico para servidores da mesma administração pública, tá? Para servidores da mesma administração pública, tá? E aí a lei 9962 de 2000 estabeleceu funções ali, cargos a serem desempenhados sob o regime seletista e outras sob o regime estatutário, tá? Porém, essa lei, ela está com a eficácia suspensa e a própria redação que aboliu o regime jurídico único também está com a eficácia suspensa. Por quê, Tayane? Porque a ADI 2135 assim decidiu, tá? E ela entendeu pela inconstitucionalidade formal, ok, da emenda quando ela aboliu o regime jurídico único. Qual era essa inconstitucionalidade formal, Tayane? Era o quórum de votação, beleza? Então, hoje, a gente tem regime jurídico único no âmbito da administração pública federal, tá? Aquela celeuma, ela está suspensa. Bom, falemos agora um pouco sobre estabilidade do servidor público, que nada mais é do que um direito subjetivo de permanência no serviço público. Servidores ocupantes de cargo efetivo, né? Direito subjetivo de permanência no serviço público. Servidores ocupantes de cargo efetivo, tá? Os requisitos para a aquisição, para o atingimento da estabilidade estão previstos ali no artigo 41 caput e parágrafo 4º da Constituição. Ou seja, 3 anos de efetivo exercício e não ser reprovado em avaliação especial de desempenho. 3 anos de efetivo exercício e não ser reprovado em avaliação especial de desempenho, tá?
O artigo 41, parágrafo 1º, fala que o servidor estável só perderá o cargo nessas 3 hipóteses, tá? Então, assim, a regra, pessoal, é que você, uma vez atingida a estabilidade no seu cargo, você não o perca mais, tá? Mas ele não é uma coisa imutável. Pode haver algumas situações em que você vai perder o cargo. E essas hipóteses são exceções. Essas exceções são previstas na Constituição. Então, a gente vai ver agora as exceções quando o servidor estável pode vir, sim, a perder o seu cargo. Quais são elas? Uma sentença judicial que transite em julgado, note que não é mais uma decisão administrativa de uma corregedoria, né? Não é mais um órgão correicional, tá? A segunda hipótese é o processo administrativo, onde foi assegurado ampla defesa ao servidor, tá? E ele não conseguiu se defender nem mostrar a legitimidade da sua conduta. E 3, um procedimento de avaliação periódica de desempenho. A lei complementar vai prever esse procedimento, sempre assegurando a ampla defesa, e o abençoado não conseguiu ali evidenciar esse procedimento de avaliação periódica de desempenho, tá? Bacana. Prosseguindo, o artigo 247 fala que essas leis, né, que prevêem essas hipóteses da estabilidade, da perda do cargo do estável, elas devem estabelecer critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável, que em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado, tá? Atividades exclusivas de Estado. Bacana? Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, quando você está naquela avaliação periódica de desempenho, a perda do cargo só pode ocorrer mediante processo administrativo, onde você respeite também o contraditório e a ampla defesa, ok? Bom, evoluindo aí, já falamos sobre estabilidade. Vocês estão vendo que a aula de administração pública ela é uma aula muito encadeada, né, pessoal? Porque tem muito dispositivo certinho ali que você tem que conhecer da Constituição, a súmula certinha e uma jurisprudência muito sequinha. Então, não é uma aula com dificuldade, né? Agora a gente já está falando de sistema remuneratório, aí é uma parte mais chata realmente, mas é rápido, que cai na tua prova muito rápido. E dá o gás final aí, porque a gente já está na reta final, tá bom? Tomei uma aguinha, vamos seguir. Eu fiz da forma mais didática que você pode encontrar no material que você vai usar até a sua aprovação. O empregado público e o pessoal do setor privado, eles recebem salário, tá? Os servidores públicos, meus amigos, recebem subsídio com fundamento no artigo 39, parágrafo 4º, tá? Empregado público e setor privado, salário. Servidores públicos, subsídio, ok? Remuneração em sentido estrito é a soma dos vencimentos com as vantagens pecuniárias, tá? Então, o 39, parágrafo 1º fala que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório vai observar a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes e da carreira, tá? 2, os requisitos para a investidura. E 3, as peculiaridades dos cargos, tá? Então, os padrões de vencimento, eles devem observar determinadas coisas, tá? Quais sejam esses itens elencados aí pelo artigo 39, parágrafo 1º. Mas o que eu preciso que você leve para a sua vida daqui é: empregado público e setor privado recebe salário. Servidor público recebe subsídio. Servidor público recebe subsídio, ok? Prosseguindo, quando você fala desses cargos aí no 39, parágrafo 4º, a remuneração é exclusiva por subsídio. Subsídio esse que é fixado em parcela única.
E aí você não pode acrescentar nenhuma gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou nenhuma outra espécie remuneratória, ok? Nada, 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 tá? Artigo 39, parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada na forma do parágrafo 4º, tá? Outra, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º somente poderão ser fixados por lei específica. Você agora já sabe o que significa no direito constitucional lei específica, né? É uma lei que só trata daquele tema, de um tema, tá? Isso é lei específica, tá? Sempre na mesma data e sem distinção de índices, ok? Sempre na mesma data e sem distinção de índices. Bom, sobre as limitações constitucionais, né? A súmula vinculante 42 fala que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais aos índices federais de correção monetária, tá? Então, como eu falei, não tem nada aqui pra gente ficar divagando sobre o tema. A questão é enxuta. Você tem que saber que você não pode vincular reajuste de servidor nenhum com o índice federal, tá? O índice federal de correção monetária, ele serve para corrigir a moeda, não para reajustar vencimento de administração pública. Outra, você não pode ajuizar a ação e pedir que o Poder Judiciário aumente o vencimento de servidor público sob fundamento de isonomia, tá? Poder Judiciário não tem função legislativa e a remuneração dos servidores é feita por lei específica, ok? Bacana. Prosseguindo, no artigo 37, inciso 15, a gente tem aí a ideia de irredutibilidade do subsídio, vencimento e salário. Essa irredutibilidade, pessoal, ela é uma irredutibilidade nominal, tá? Por que nominal, Tayane? Porque aquele valor descrito no seu contra-cheque, né, a título do seu subsídio, ele não pode ser alterado, ele não pode ser reduzido, tá? Mas, fato que se você ganha 10 mil reais em 2010, hoje esses 10 mil reais, eles têm um poder de compra menor, tá? Então, não é a irredutibilidade fática, aquela que mantém o poder de compra daquele subsídio, não é. É a irredutibilidade meramente nominal, tá? E dessa irredutibilidade estão excluídas verbas extraordinárias, verbas temporárias e verbas de incorporação automática relativas a fundos percentuais inflacionários. Bacana? Artigo 3710, revisão geral anual, busca recompor a perda inflacionária da moeda, tá? Prosseguindo aí, a gente tem o inciso 11 do artigo 37, estabelecendo o teto remuneratório, teto remuneratório, ou seja, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias recebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, aqui vem a parte que interessa, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. O teto remuneratório da administração pública são os ministros do STF, tá? E aí, cada ente federativo tem um subteto. O subteto do município é o subsídio do prefeito. Nos estados e Distrito Federal, o subsídio do governador. E no Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais.
subsídio dos desembargadores, limitados a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do STF. É o que os desembargadores dos tribunais de justiça vão poder receber. 90,25% do que recebe os ministros do STF. Até 90,25%. Pode receber menos, tá, gente? Então, o teto federal tem como limite o ministro do STF. Muita atenção em relação ao chamado teto remuneratório, tá? A gente tem uma exceção no parágrafo 9º, mas já tratamos. E esses limites, esses tetos, não computam, né? Não bate no teto o inciso 11 caput do artigo 37. As parcelas de caráter indenizatório também não entram aí no teto remuneratório, pode fazer ultrapassar o valor, não tem problema, tá? Pegadinha de prova, o que pode vir aqui para você de pegadinha? Quando você acumula cargos, tá? Você vai observar o teto para a remuneração de cada um deles. Você não precisa somar para ver se você está no teto, tá? A exceção do parágrafo 9º, que eu já tinha falado, a gente coloca aqui de novo por questões didáticas, tá? O disposto no inciso 11 é aplicado às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral. Bacana? Então agora a gente vai trocar um pouco o disco, né, e falar rapidamente aqui sobre improbidade administrativa. É um tema que fatalmente você vai estudar muito em direito administrativo, mas eu não quero deixar de falar aqui dentro do seu estudo de administração pública em direito constitucional. Então, vamos ali para o artigo 37, de novo, né? Sempre ele, administração pública, quase tudo está ali. Parágrafo 4º, pessoal. Vamos analisar o 37, parágrafo 4º, para falar um pouquinho aí sobre a improbidade administrativa e encerrar o nosso trabalho aí de uma forma muito satisfatória. Bom, os atos de improbidade administrativa, eles importam suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. A lei é essa lei que está aí embaixo, 8429 de 92, sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Então, as sanções são essas previstas no 37, parágrafo 4º. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, tá? E a Lei 8429 vai disciplinar, vai discriminar aí a forma e a gradação, tá? E uma coisa não exclui outra, né? Quando a gente fala de ato de improbidade, a gente fala de uma sanção de natureza político-administrativa, uma sanção de natureza administrativa e de uma sanção de natureza civil também. Mas nunca, jamais de uma sanção de natureza penal, tá? Bacana. Perceba aí que a Lei 8429, ela não conceitua o que é improbidade administrativa, né? Mas ela faz alusão às figuras lá do artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8429, que as figuras podem ser através do enriquecimento ilícito, da lesão ao erário, dos atentados contra os princípios da administração pública, tá? Então, muita atenção a isso. A improbidade, ela acaba sendo uma ideia mais fluida, né? Uma ideia de violação aos valores de probidade, né? Quando você fala violação aos valores de probidade, você está falando de uma violação ética, de uma violação moral, de uma violação de todos os comandos que o fato de você ser administrador público ou servidor público deveria impor à sua linha de conduta e que você, por alguma razão, desvia dessa observância, né? Não mantém ali o seu dever de observar isso, ok? Decorre, em última análise, pessoal, do princípio da moralidade administrativa que a gente viu lá no começo, tá? O agente público e o particular que concorre para o ato de improbidade, eles estão vulnerando o interesse de toda a coletividade, tá? Então, eles agem contra a sociedade,
a administração pública e empresas com patrimônio público, tá? Perceba que essas sanções que nós falamos aqui, ó, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento horário, são sanções chamadas pela doutrina de sanções mínimas. Tayane, o que você fala quando você diz que essas sanções são chamadas aí de sanções mínimas? Eu estou dizendo para você, nada mais nada menos, que a Constituição pode estabelecer outras sanções, tá? A Lei 8429 pode estabelecer outras sanções. Essas sanções são mínimas, porque a Constituição previu um mínimo de sanções. Mas a Lei 8429 pode prever outras, Tayane? Pode prever outras. Bacana? Prosseguindo, a gente fala sobre responsabilidade civil do Estado e ilícitos que causem prejuízo ao erário, tá? E aí o parágrafo 5º do artigo 37 fala que a lei vai estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos que forem praticados por algum agente, servidor, ou mesmo que não seja servidor, mas que cause prejuízo ao erário, tá? E além disso, é de ser tratada também as ações relativas ao ressarcimento ao erário, tá? Perceba que a pretensão quanto ao ressarcimento ao erário, ela não prescreve, tá? Embora você não receba mais nenhuma punição por isso, eventualmente uma punição administrativa, uma punição de ordem civil, né? Agora, o ressarcimento, você recompor aquele prejuízo que você gerou, isso não prescreve, pessoal. A pretensão punitiva prescreve. Mas a ideia do ressarcimento, o seu dever de recompor, né? Então, a pretensão quanto ao ressarcimento não prescreve, ok? Eu coloquei uma observação aqui para vocês, para ficar bem didático, tá? A imprescritibilidade, pessoal, das infrações de direito público, ela acontece, tipo, uma ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Mas o ressarcimento em si, do que você lesou, é que não prescreve, tá? Bom, parágrafo 6º fala da responsabilidade civil do Estado e fala que as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, elas vão responder pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestador de serviço público, causou a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável. Mas esse direito de regresso, ele só vai ser assegurado se você demonstrar dolo ou culpa. Se foi alguma coisa que não decorreu de dolo ou culpa, não caberá esse direito de regresso em face do agente, tá? E aí daí, pessoal, você extrai que a responsabilidade civil do Estado pelos ilícitos que ele cometer é uma responsabilidade civil objetiva, ou seja, você não tem que mostrar dolo ou culpa, tá? Você não tem que provar dolo ou culpa. O dolo ou culpa só entra aí na responsabilidade civil do Estado quando o Estado quer o direito de regresso em face do agente que causou isso. Aí sim o Estado vai ter que ver se o agente dele agiu com dolo ou culpa. Mas você, particular, que foi lesado pela atividade do poder público, você não precisa verificar aí a presença do dolo ou da culpa, tá? Você só tem que perceber a presença de um dano e uma relação de causalidade aí, tá? Você ainda vai ter que enfrentar se não existe nenhuma causa de exclusão da responsabilidade e aí tudo bem, tá bom? Condutas omissivas, omissões específicas e omissões genéricas, elas recebem tratamento diferente, né? As omissões específicas, elas recebem tratamento de responsabilidade objetiva e as genéricas de responsabilidade subjetiva, tá? Porque aqui a gente está falando
de condutas comissivas, responsabilidade civil objetiva. Quando a gente fala de uma omissão, se for uma omissão específica, responsabilidade civil objetiva. Se for uma omissão genérica, responsabilidade civil subjetiva, tá? Bom, para fechar, sobre militares, né? Militares, a gente verifica aí que a Constituição, ela se ocupou da questão de militares disputando cargos eletivos, ali no 14, parágrafo 18, a gente já estudou, e a grande diferença é se ele tem mais ou menos de 10 anos de serviço, tá? Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele deve se afastar da atividade. Se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, ele vai passar automaticamente para a inatividade, tá? Cargo não eletivo, pessoal. Os membros das Forças Armadas são os chamados militares, tá? E aí, eles são servidores? São, mas eles têm essas prerrogativas, direitos e deveres que são conferidas pelo presidente da República e que depois que ele tomar posse, ele deve observar a lei que rege o serviço militar. Então, é natural que você verifique aí um tratamento um pouco diferente, tá, para o serviço militar, uma vez que se trata de Forças Armadas, se trata de soberania nacional, se trata de segurança de um Estado soberano, tá? E aí você tem umas peculiaridades, mas é o único servidor público que é peculiar, é o servidor de natureza militar. Os outros servidores de natureza civil, e aí a gente se inclui, porque a nossa polícia é a polícia civil, tá? A gente segue basicamente todo o regramento da administração pública que a gente estudou na aula de hoje, com a observação que nós não fazemos jus ao direito de greve, mas não porque a Constituição vedou expressamente. A gente não faz jus ao direito de greve porque o STF assim entendeu no julgamento de 2017, tá? Preste atenção que isso é o pulo do gato, uma boa questão de prova para derrubar candidato que está preparado. Não caia nessa, tá? Com isso, pessoal, eu me despeço de vocês. Foi um prazer a gente fazer essa maratona aí rumo à Polícia Civil do Pará. Depois eu quero saber o resultado de vocês na prova. Eu gosto muito de verificar o avanço de vocês na vida profissional, o avanço de vocês nas etapas do concurso até a sua cerimônia de posse. Ainda mais esses grupos que estão saindo dessas turmas em período de pandemia. Vocês por si só já são guerreiros especiais, vocês por si só já são guerreiros diferenciados e eu tenho muita admiração por vocês que seguem estudando em meio a tantas dificuldades que a pandemia impôs ao mundo inteiro, tá? Meu sincero apoio à jornada de vocês e me deem o feedback, vamos se falando pelas redes sociais ou pela área do aluno, eu quero saber a hora em que você chega lá e eu quero saber as suas vitórias também, porque embora a gente não se conheça pessoalmente, muitos de vocês, né, a gente acaba tecendo uma relação virtual através das redes e através aqui das aulas. Então, eu tô com vocês, meu apoio aí restrito à preparação de vocês, ok? Façam sempre o melhor que puderem e o resultado ele vem, pessoal. Pode acreditar, isso é uma regra e não tem exceção. Se você fizer o seu melhor sempre, o resultado chega. Para alguns mais rápido, para outros de uma forma mais demorada, mas ele chega, tá? Então não esmoreça, persevere que a sua vez vai chegar. Forte abraço a todos, um beijo no coração de vocês e até a próxima.